De onde vem todo o ouro da Terra? A ciência responde: apesar de o ouro ser encontrado em diversas regiões da Terra, o metal precioso não parece ser de origem terrestre. Na realidade, o ouro veio diretamente do espaço. Os astecas acreditavam que o ouro chegava na Terra após cair do Sol, pois o metal precioso era o suor da nossa principal estrela. É claro que isso é apenas uma antiga lenda asteca, mas no fundo dessa história, eles estavam parcialmente corretos. O ouro não é suor e nem vem do Sol. Contudo, ele também não é da Terra. Os cientistas modernos teorizam que o metal realmente veio do espaço e chegou em nosso planeta por meio de meteoritos. E não é apenas o ouro. Outros elementos pesados também foram formados nos corações das estrelas, como a platina e o urânio, e chegaram depois em nosso planeta. Muitos desses elementos foram criados a partir do processo de fusão nuclear em estrelas, fundidos sob temperaturas e pressões altíssimas. De acordo com um estudo realizado na Universidade de Bristol, no Reino Unido, cientistas analisaram amostras de algumas das rochas mais antigas da Terra. Eles descobriram que muitos dos metais preciosos que existem na Terra chegaram por meio de meteoritos mais de 200 milhões de anos após a formação do planeta, incluindo o ouro. Veja mais. Asteroide feito de ouro é cobiçado por NASA e SpaceX em missão. Saiba também, diamantes chegam à superfície da Terra em erupções vulcânicas, diz estudo. Extrair tungstênio das amostras de rocha e analisar sua composição isotópica com a precisão necessária foi extremamente desafiador devido à pequena quantidade de tungstênio presente nas rochas. O nosso trabalho mostra que a maioria dos metais preciosos, nos quais se baseiam as nossas economias e muitos processos industriais importantes, chegaram ao nosso planeta por uma feliz coincidência quando a Terra foi atingida por cerca de 20 bilhões de toneladas de material de asteroides, disse um dos autores do estudo, Dr. Matthias Wilbold. De onde vem o ouro da Terra? De acordo com alguns cientistas, enquanto a Terra estava se formando há milhões de anos atrás, os metais preciosos chegaram em meteoritos e afundaram no centro do planeta. Isso teria auxiliado a formação do seu núcleo. Ouro e platina também fazem parte da formação do núcleo. Inclusive, alguns cientistas afirmam que existem tantos metais preciosos no núcleo que, se os removêssemos, seria possível cobrir toda a Terra com uma camada de 4 metros desses elementos. Mas começaremos a história do ouro um pouco antes disso tudo. Alguns milhões de anos após o Big Bang, as primeiras estrelas começaram a queimar seu combustível interno e começaram a fundir elementos mais pesados, como carbono, azoto e oxigênio, até chegar ao ferro. Quando elas não têm mais nada para queimar em seu núcleo, essas estrelas explodiram como supernovas e liberaram uma quantidade de energia massiva no universo. A partir daí, algumas camadas exteriores dessas estrelas foram enviadas para regiões distantes do universo e começaram a se expandir e esfriar, até formarem nuvens de gás e poeira e se transformarem em nebulosas. É justamente dentro dessas nebulosas que alguns elementos pesados, como o ouro, se desenvolveram por meio do processo de captura de nêutrons. Quando a nuvem de gás e poeira começa a esfriar, os nêutrons nela se combinam para formar elementos mais pesados. Esse processo pode acontecer diversas vezes e, assim, formar ouro e outros metais mais pesados. Para alguns cientistas, é estimado que existem cerca de 50 bilhões de toneladas de ouro em todo o universo, formados por meio desse processo natural. Algumas curiosidades sobre o ouro. O ouro não enferruja e não se desgasta facilmente. O ouro é extremamente maleável. Por exemplo, muitas empresas fabricam folhas de ouro. O ouro é comestível e costuma ser utilizado em comidas e bebidas de alto custo. Apesar de existir toneladas de ouro na Terra, não é tão fácil
de minerá-lo, e não seria possível coletar a parte que está presente no núcleo do planeta. O ouro já foi utilizado como moeda de câmbio em muitos países. O ouro chegou na Terra por meio de meteoritos que continham esse e outros tipos de metais responsáveis por formar o corpo celeste que chamamos de casa. Os pesquisadores estimam que a Terra possui cerca de 30 gramas para cada 150 bilhões de toneladas, ou seja, aproximadamente 197 mil toneladas de ouro em relação ao peso do planeta. Outra teoria sugere que a formação do ouro aconteceu após a colisão de duas estrelas de nêutrons. A partir de uma explosão de raios gamas, a energia emitida seria suficiente para formar o ouro e outros elementos mais pesados. O ouro é considerado o metal mais procurado da Terra, pois é um ativo seguro. Por isso, diversos países fazem uma reserva de valor em ouro. Não é à toa que no passado o metal precioso desempenhou um papel importante e era comumente utilizado como uma forma de câmbio. Além do seu valor significativo, atualmente o ouro é utilizado para diferentes aplicações em diversos setores, como na odontologia, em eletrônicos e em outros setores. E a história do ouro continua a fascinar tanto cientistas quanto economistas, joalheiros e até mesmo curiosos sobre os mistérios do universo. A origem cósmica do metal precioso revela não só como ele chegou até aqui, mas também como estamos conectados, de forma literal, ao próprio universo. Uma viagem espacial para minerar ouro, com a descoberta de asteroides ricos em metais preciosos, como o famoso 16 Psyche, que pode conter trilhões de dólares em ouro e outros metais, agências como a NASA e empresas privadas como a SpaceX já estudam maneiras de explorar esses corpos celestes. A mineração espacial, embora ainda em estágio inicial, é uma possibilidade que pode mudar completamente o mercado global de metais preciosos no futuro. O valor simbólico e cultural do ouro. Ao longo da história, o ouro sempre foi mais do que um metal valioso. Foi símbolo de poder, pureza, eternidade e até divindade. Civilizações antigas, como os egípcios, os astecas e os gregos, veneravam o ouro. Para os egípcios, ele era o carne dos deuses. Para os astecas, como já vimos, o suor do sol. Esse fascínio permanece até hoje, refletido em investimentos, joias, arte e até em nossa linguagem.